Muito bem. A convocação para a seleção para a Copa do Mundo 2026 aconteceu, mas nós vamos fazer a cobertura jornalística da audiência do que aconteceu nessa segunda-feira. E muita gente ficou preocupada com a audiência em comparação da Globo e da SBT, que são as emissoras de TV aberta que vão transmitir a Copa do Mundo. Uma discrepância absurda que levantou um sinal, um alerta sobre a cobertura, os índices que o SBT pode alcançar com a Copa do Mundo. Será que isso é realmente motivo de preocupação? Fica aqui nesse vídeo que você vai ver o comparativo de alguns momentos da audiência antes, durante e depois da convocação para a Copa do Mundo, e aí você vai entender realmente se o SBT tem motivo para se preocupar ou não com a audiência da Copa do Mundo. Antes, se você não é inscrito no nosso canal, nós somos 86 mil inscritos aqui no YouTube, então deixe seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Muito bem, então hoje, nessa segunda-feira, 18 de maio, teve a convocação, aquelas expectativas se o Neymar ia ser ou não convocado, os goleiros, se os três goleiros de fato iam ser convocados, Alisson, Everton e Bento. No caso, o Bento ficou de fora, o Neymar foi convocado, o João Pedro ficou de fora, o João Pedro fez o lobby para o Neymar entrar na seleção e ele ficou de fora. Parabéns, João Pedro, muito bom. Mas não vamos falar sobre os méritos da convocação. Vamos falar sobre as coberturas, focando principalmente na TV aberta, porque no YouTube foi uma festa da Casa TV. A Casa TV chegou no pico de 4 milhões quando a convocação estava sendo feita, mais do que o dobro da GTV, que era a segunda colocada. E vários canais fizeram essa cobertura, a X Sports, a N Sports, Sportnet, o UOL, Gazeta, Band, os canais de YouTube do SBT, enfim, geralzão pegando ali o evento que, com todo respeito, foi cafona, foi um evento horroroso. Os caras fizeram um espetáculo, um estadalhaço ali, assim, desnecessário. Desnecessário. E, aliás, o profissionalismo dos jornalistas, quando o nome do Neymar foi anunciado, e ó, bacana, bacana. Eles se comportaram como torcedores com microfones lá no evento. Mas vamos lá. A gente vai acompanhar aqui uma planilha, uma tabela com os horários das emissoras. Globo, SBT, Record e Band. A Record foi a única das três que não cobriu aqui a convocação. Mas você vai entender se ela se deu bem ou não com essa decisão. Dá uma olhada aí nesses prints. Muito bem, aqui nós podemos observar no começo da convocação a audiência da Globo quase 6 vezes maior do que o SBT, 16,15 a 2,44. Nesse momento o SBT em quarto lugar, atrás até mesmo da Band. E aí você vai vendo nos outros horários, vai observando a proximidade do anúncio, a Globo tem um pico de 22 pontos, quase 10 vezes mais do que o SBT, que novamente se apresenta atrás da Band com 2,59 e muito atrás da Record, quase 3 vezes menos audiência que a Record, que estava com a programação normal com 7,5 pontos. Realmente uma catástrofe para a emissora paulista. Assim, será que esses dados da convocação, de audiência da convocação, eles vão refletir nos jogos da Copa? Porque o SBT tem 32 jogos e esses 32 jogos são no mesmo pacote que os 55 jogos da Globo. Então vai transmitir um jogo por dia, mas só que esse jogo também vai passar na Globo. Se a convocação teve essa discrepância na audiência, com a Globo chegando a marcar 8 ou 9 vezes mais do que o SBT em alguns pontos dessa transmissão, dessa cobertura, será que na Copa vai ser assim também? E detalhe, com nomes bastante conhecidos na mídia, como o próprio Galvão Bueno, né, que é o cabeça dessa cobertura, Thiago Leifert, Mauro Betti, enfim. E esses nomes famosos não foram capazes de trazer essa audiência para o SBT. Será que isso vai se repetir na Copa do Mundo? Será que todo mundo vai ver os jogos na TV aberta na Globo mesmo? Então é uma coisa que a gente vai ficar de olho. De qualquer maneira, é uma coisa que vai levantar, vai chamar a atenção, vai levantar aí a bandeira amarela para quem está cobrindo, para quem está organizando essa cobertura da Copa do SBT em conjunto com a N Sports. É claro que esses dados vão ser consolidados só no dia seguinte, mas já dá para ter uma noção de como a coisa deve rolar durante a Copa do Mundo. O que você achou dessas informações? E o que você achou desse espetáculo teatral da convocação, né? Então, eu sou o Charles Tavares, espero que você tenha gostado dessa informação. Narradores brasileiros, juntos por um sonho, até a próxima.